Então, esse componente que estava drenando a bateria. Então, esse daqui já é um novo, certo? A gente vai colocar na placa e verificar novamente o comportamento. Cordiais saudações, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech. O aparelho em questão é o Mi 11T Pro do Laércio. Antes de colocar aqui necessariamente no relato do cliente, eu vou mostrar para vocês como é que está a porcentagem da bateria do celular, certo? Deixa ele carregando um pouco aqui. E se a gente olhar a porcentagem, a carga dele, vejam só, está em 25%, certo? Enquanto a gente conversa aqui, depois a gente vai dar uma olhadinha qual é a porcentagem da bateria do celular no final da conversa. Então vamos lá. O relato do cliente. No caso é o Laércio, ele diz o seguinte: o aparelho começou a esquentar excessivamente, principalmente durante o carregamento. Depois de carregado, a bateria perde a carga rapidamente, mesmo desligado. Foi para assistência técnica e foi substituída a bateria, mas não resolveu e após a troca não ativa o Wi-Fi. Então aconteceu um segundo problema aí depois. Foi colocado a bateria original de volta, pois não deu solução, certo? Então vamos comentar algumas coisas em relação à fala dele aqui. O cliente percebeu o aquecimento do aparelho, certo? Isso indica bastante uma possível falha na placa, mas bateria problemática pode ser que você perceba o celular aquecendo um pouco mais. E ele fala também durante o carregamento, certo? Então, ainda você continua ali entre placa e bateria. Ele ainda fala, né, que depois do aparelho carregado, ele perde carga rapidamente, né? Isso também é característica de bateria. Mesmo desligado, ele perdendo carga. Isso já, ele tem muitos sintomas que parecem bastante com bateria essa associação de sintomas de comportamento também leva à questão da possibilidade de ser uma falha na placa, de ser um defeito na placa. Só que aí que tá, né? Ele leva uma assistência, essa bateria ela é trocada e nada muda, né? O comportamento do aparelho continua o mesmo, inclusive quando o aparelho ele volta com uma falha no Wi-Fi. Certo? Então vamos questionar mais alguns pontos aqui. Aqui no caso ele fala que colocaram a bateria original de volta, né? Realmente a bateria que está aqui tem todas as indicações de uma bateria original. Isso aqui é um excelente ponto, porque em muitos locais o pessoal faz troca de bateria como se estivesse trocando parafuso, e não é algo tão simples assim. As baterias originais, elas costumam ser muito melhor do que as baterias paralelas disponíveis no mercado. Então, quando você coloca uma bateria paralela no seu aparelho, o tempo de vida dessa bateria, às vezes o desempenho dela e tudo mais, ele é muito curto quando você compara com uma bateria original, certo? No mercado é bem complicado encontrar baterias de qualidade. E no caso ele levou para assistência e a assistência fez a verificação, não deu certo a bateria, então vamos colocar a sua bateria original de volta, né? Isso é incomum, normalmente o pessoal deixa as baterias paralelas, então isso aqui é uma excelente situação, né? Quando o aparelho chega com bateria paralela por esse cenário que foi trocado em algum lugar, a gente conversa com o cliente para ele ver, né, com o nosso assistente onde deixou o aparelho, se tem a bateria original ainda, que a gente refaz a troca, né? A gente deixa a bateria original no aparelho e entrega a paralela para o cliente. Pois nesse caso, o problema não é bateria. Um outro ponto, o celular não tinha falha no Wi-Fi, depois que saiu da assistência, ele volta com uma falha no Wi-Fi. Aí é uma situação bem complicada. Pode ser dano dentro da assistência, pode ser o que está ocasionando o aquecimento, é o próprio Wi-Fi que está com problema, né? E como as falhas costumam evoluir, a falha ela evoluiu, parou o Wi-Fi, né? Essa é uma interpretação, e ele nota isso, né? Dentro ele nota isso quando recebe o aparelho, né? Que o Wi-Fi parou. Não necessariamente a assistência ocasionou um dano na placa do cliente. Tanto é que na nossa análise, né, inicial, a gente observa que a placa está em perfeitas condições. Lembrando que os componentes são muito pequenos, às vezes a gente só vai pegar falha na placa durante o processo de manutenção, quando você fica, sei lá, durante uma hora e meia em cima do celular, aí você consegue perceber as coisas, né? No checklist, a gente faz uma análise visual ali, não viu nada, e é isso, entendem?
Um outro cenário que pode ocorrer é que o celular está com duas falhas distintas, né? Então, uma falha seria a do Wi-Fi e a outra falha do descarregamento rápido. É bem provável que ele esteja com uma falha no Wi-Fi por conta da CPU também, né? Essa CPU é a mesma CPU do Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, e é comum esses aparelhos apresentarem falha no Wi-Fi. E normalmente é o earballing da CPU, certo? Que precisa ser feito. Então, vamos lá, né? Eu queria mostrar para vocês o descarregamento. Ele não descarregou tanto, né? Em outros momentos ele descarregou muito mais do que isso, mas ele está com um comportamento, vamos dizer assim, não muito estável, né? Mas, né, a gente fica, né, nesse relatório aqui, nessa informação do cliente, né, nessa indagação do que seria o aparelho, é bateria, não é bateria. Eu vou mostrar para vocês o teste, né, que ele é muito efetivo para você fazer a verificação se é bateria. Então vamos lá. Um celular, quando está desligado, ele não pode apresentar consumo. Então a gente tem uma fonte de bancada aqui, certo? A fonte é essa daqui. E ela faz como se fosse o papel da bateria. Então quando a gente coloca a fonte, a gente verifica o consumo, né, o comportamento elétrico do aparelho para saber como que ele está. Então vejam só, se eu conectar o positivo e negativo, né, nessa placa aqui, ele vai fazer o papel da bateria, né, vamos dizer assim, mas não deve ter consumo. E vejam só o que acontece. Ligar a fonte. Então, eu conectei o positivo e o negativo e na fonte acusa um consumo de 181 mAh. Isso jamais pode ocorrer, jamais. Então, o que está acontecendo com esse aparelho? Ele está com um consumo que não deveria ter. É algum capacitor, é algum componente que está consumindo de uma forma que não deveria atuar na placa do aparelho, certo? Então, qual é a estratégia? Normalmente essa estratégia é você encontrar esse componente por aquecimento. Aí a gente utiliza uma câmera termográfica para verificar a região. Esse é um celular que tem muita blindagem soldada na placa, então é bem provável que dê um pouquinho de trabalho. Lembrando que existe a possibilidade de ser o CI do Wi-Fi, certo? Porque pode ser que a falha ela tenha evoluído, porque é isso que costuma acontecer, a falha ela evolui. Muitos aparelhos, né, muitos celulares da Xiaomi que estão com problema no Wi-Fi, que é o caso do Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro. O que costuma acontecer? Ele para o Wi-Fi e depois de um tempo o celular desliga, começa a reiniciar, trava no logo, dá artefatos. Artefatos também acontecem com o Poco F3. Então assim, a falha ela costuma evoluir. Então a gente pode também trabalhar com esse cenário, né? Eu já fiz uma análise da placa, eu já sei onde o CI do Wi-Fi está. Então é exatamente isso que a gente vai verificar agora. Qual a região da placa que está aquecendo, qual é o componente que está aquecendo. Outro ponto importante também é que se esse aparelho tiver com problema no Wi-Fi, né, a gente vai ter que fazer o earballing da CPU dele também. E para se trabalhar com a CPU, existe risco, né? Porque a CPU é o componente mais delicado que tem na placa, certo? Com a nossa experiência, a gente reduz bastante esse risco, mas existe a possibilidade de a gente passar isso para o cliente, certo? Fiz a primeira análise inicial, então eu abri a região da placa onde havia um aquecimento, né? Então poderia ser o CI de carga, tinha um CI um pouco acima. Eu fiz um corte na blindagem, então o corte fica dessa forma, certo? E o CI que está aquecendo é esse daqui, ó, esse daqui de cima. Certo? Eu vou mostrar o seguinte para vocês. Então a placa está conectada aqui, certo? Não tem consumo na fonte porque a fonte está desligada. E toda vez que eu ligo a fonte, simulando a bateria do celular, vejam só, tem o consumo. E esse componente vermelho que vocês veem aqui na tela do celular é a região onde aquece, certo? Mais uma vez, quando a gente liga a fonte, né, simula uma bateria conectada, tá aí. É como se fosse... Você desliga o aparelho e ele descarrega. Descarrega por quê? Porque tem um componente drenando
a carga da bateria. Um outro ponto, não é porque esse componente está aquecendo, eu dei uma olhada no esquema elétrico e é um envelope tracker. E esse componente é responsável por alimentar o setor de radiofrequência. É muito curioso que nesses cenários o cliente costuma ter uma falha no setor de radiofrequência, né? Nos dados, em algumas chamadas, alguma coisa assim. O cliente não relatou isso e a gente não verificou na assistência. E por que, né? Desse cenário? Pode ser que esse componente ele só está falhando e não falhou ainda, né? Ele só está com um comportamento atípico. Ele mudou o comportamento dele, mas ainda continua alimentando o setor e o celular fica funcional. Mas a tendência aqui é ele entrar em curto definitivamente, improvável que o celular ligaria com ele em curto. Preste atenção, a gente teoricamente tem dois problemas no celular, né? Esse envelope tracker ele não tem relação com o CI do Wi-Fi. Eu já fiz análise aqui no esquema elétrico e ele não tem relação. Então, o que eu acho? Que o celular tem dois problemas e o problema do Wi-Fi, esse componente aqui já vai ser trocado, certo? Eu fiz uma análise, é bem provável que seja ele, né, o defeituoso, mas pode ser várias linhas à frente, né? Depois que tirar ele, eu tenho que fazer outras análises, né, para certificar disso. Mas vamos lá. O Wi-Fi, né, a questão do Wi-Fi, é bem provável que esteja relacionado à solda da CPU. Então, o que acontece? Olha o cenário que pode ocorrer. Eu troco esse componente, certo? E é bem provável que depois que eu trocar ele, eu irei verificar o Wi-Fi funcionando. Então, aí eu concluo que, era esse componente responsável, né, pela falha do CI do Wi-Fi. Mas vejam só, a placa foi aquecida, não foi? Se eu tenho uma falha de solda na CPU do aparelho e eu aqueço esse aparelho, as esferas dilatam e você tem uma conexão temporária. Então, com essa análise, você tem uma interpretação equivocada, certo? Então, você manda o celular para o cliente, depois de um tempo, bem provável, assim, em curto espaço de tempo, ele apresenta a falha do Wi-Fi novamente. Então, qual é a nossa técnica aqui para verificar esse cenário, para não entrar nesse tipo de situação? A gente vai fazer um ME na placa, que é o Minimal Scantation, que a gente já mostrou isso no canal diversas vezes, para ver se o Wi-Fi volta, certo? Se o Wi-Fi voltar a funcionar, a gente terá que também realizar o reballing da CPU, certo? Então eu vou mostrar para vocês que o Wi-Fi não está funcionando. Então vamos lá. O Wi-Fi ele indica desativado. Aí a gente toca no Wi-Fi, certo? Ele abre aqui o local para ativar, então vou mandar ativar. Ele diz que ativou, certo? E agora já desabilitou sozinho, né? Mas no geral, você manda ele ativar, ele fica aqui, azul. Ele diz que está ativado, certo? Vamos ver se ele vai mudar de novo. Não encontra rede nenhuma. E quando a gente volta, tá lá, desativado. Ou seja, o que está acontecendo de fato aqui? Ele não consegue ativar o Wi-Fi. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. A gente vai fazer um pequeno aquecimento na placa, controlado, só para ver se altera a condição do Wi-Fi. Porque aquele componente, ele não é responsável pelo Wi-Fi. A placa foi aquecida, a gente só vai esperar ela esfriar um pouco e colocar na carcaça e já testar. A gente fez o ME, certo? Mesmo assim não voltou. Isso pode acontecer, né? De a gente fazer o ME e não voltar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai realmente trocar o envelope tracker, porque a placa vai ser aquecida muito mais e a gente testa novamente. Porque o envelope tracker não tem relação com o CI do Wi-Fi. A grande questão de fazer o ME é para a gente não confundir a troca do Wi-Fi, a troca do envelope tracker, né, do componente que está aquecendo, com o funcionamento do CI do Wi-Fi. Vamos agora para a análise, né? Porque assim, como eu informo para vocês, não é porque o componente está aquecendo que ele está com problema, certo? Uma das técnicas, né, é você pegar os certos padrões ao redor do componente. Então vamos lá, ó. O que eu vou referenciar para vocês é o seguinte. Esse componente aqui, ó. Vejam só, o multímetro indica 23 ohms, certo? E ele apita.
deste lado. Do outro lado ele vai apresentar ambos os lados, ele apresenta 23. E aqui também, nesse componente, veja só, nesse componente ele apresenta 25. E do outro lado é ground, então ele apresenta 0, né? Apresenta 2 ali, enfim. Então a gente tira esse componente, certo? Isso aqui não é o padrão, tá? Esse comportamento aqui não é padrão, não é o adequado desse comportamento. Então o que a gente faz? A gente tira esse componente e verifica novamente. Se o curto for sanado após a remoção do componente, é o componente com defeito. Se não, é algo para frente do celular, certo? Que aí complica um pouco mais encontrar onde está essa falha. Porque, né, por exemplo, de um ser integrado, ele pode aquecer porque ele está com defeito, porque tem alguma coisa sugando ele, né? Alguma coisa fazendo com que ele não trabalhe de forma adequada. Então vamos fazer a remoção do componente. Agora que o componente foi removido, vamos verificar novamente o comportamento daqueles componentes, certo? Então tá aqui. Esse capacitor já não apita, né, desse lado. Não apita desse lado também. E aqui também não. E aqui ele vai apitar porque é curto, certo? Então qual é a conclusão? A conclusão é de que o curto estava no próprio CI que estava aqui. Então dessa forma, né, a gente tem uma precisão bem grande na análise, né? A gente não fica ali com alguma margem de erro ali, que às vezes a gente não nota, ou algo assim, né? Às vezes algumas coisas passam despercebidas, né? Porque tem várias interpretações, né? Mas com essa análise aqui, você tem você tem uma precisão grande na etapa, né? Do processo. Então, eu vou mostrar para vocês o comportamento dele na fonte. Se era ele que estava ocasionando o consumo, então agora não é mais para ter esse consumo, certo? Então, mais uma vez, negativo na placa. E positivo. Vejam só, não tem mais consumo. Não tem mais consumo algum. Então era isso, né? O que estava ocasionando o descarregamento rápido da bateria era exatamente esse componente. Eu liguei ele mais uma vez para vocês verificarem o Wi-Fi. Ainda o Wi-Fi não voltou. Então eu vou fazer todas as etapas, tá? Eu fiz o teste novamente do Wi-Fi porque a placa ela foi bastante aquecida e normalmente nesses cenários ele volta a funcionar. Mas não voltou ainda, certo? Aí, o fato dele não voltar a funcionar, para quem não olha o esquema elétrico, alguma coisa assim, pode ser compreendido de que ele, por exemplo, também é responsável pelo CI do Wi-Fi, né? Mas como eu informei, eu olhei o esquema elétrico e não vi relação, certo? Posso errar, com toda certeza eu posso errar, mas com essa análise do esquema elétrico, isso é improvável, né? Errar nessa situação, porque não vi relação. Então a gente troca o componente e vai testar mais uma vez. E claro, né, que o Wi-Fi ele pode funcionar depois do segundo aquecimento, mas de qualquer forma eu deixo o aparelho descansando, porque é bem provável, né, que depois que a placa esfriar, ele apresente a falha no Wi-Fi novamente. Vejam só que esse cenário ele não é simples. Não é simples para o manutentor, certo? Inicialmente, né, eu já poderia ter entrado num problema muito grande, que era a troca desse componente que estava defeituoso, e com a troca desse componente, o Wi-Fi ele poderia voltar a funcionar. E se o Wi-Fi voltasse a funcionar, né, sei lá, eu poderia concluir que era ele, né, esse envelope tracker problemático. A questão é que eu não faço essa conclusão por duas questões. Porque o envelope tracker não tem relação com o CI do Wi-Fi e que essa CPU tem uma falha recorrente relacionada à software da CPU e dá o problema de Wi-Fi.
Entende? Assim, o comportamento ele é idêntico. Então, unindo essas informações, eu concluo que é CPU. Entende? Não é para ter alguma relação com o Involucre Tracker, né? Ainda assim, sinceramente, eu vou ser bem sincero, ainda dá aquela margem de dúvida, porque tem a questão do software do aparelho, né? Às vezes é colocada alguma instrução lá que se tiver falha no Envelope Tracker, o Wi-Fi não funciona. Né? Isso acontece em vários cenários, né? Parece que o iPhone 7 era famoso por isso, né? Ele tinha problema no codec e os sintomas dele, cada atualização de sistema que tinha, o sintoma era diferente, entende? Devido às instruções que vem no software. Mas aqui eu estou bem seguro de que a CPU, eu vou fazer a troca do Envelope Tracker e a gente analisa, certo? Então, esse componente que estava drenando a bateria. Então, esse daqui já é um novo, certo? A gente vai colocar na placa e verificar novamente o comportamento. A placa já esfriou. Vamos testar na fonte novamente o consumo do aparelho. Quando encosta a ponta, ele tem um consumo rápido ali, porque está carregando os capacitores que estão na linha, mas depois ele zera. Vejam só. Vou encostar o positivo. Ele teve um consumo bem rápido e não tem mais consumo inicial. Então é isso, né, a respeito do Envelope Tracker. Eu vou ligar o aparelho mais uma vez. É isso, né? Então, assim, a troca desse componente, como eu informei, não tem nada a ver com o sair do Wi-Fi. O que aconteceu aqui, sinceramente, é muito bom para mim. Né? Por quê? Porque a placa foi aquecida e não voltou ao Wi-Fi, então eu já tenho certeza aqui que é a CPU. Entende? O problema é que quando a placa aquece, você tem uns comportamentos de intermitência, enfim. Então, agora esse aparelho vai precisar passar por uma segunda etapa, que é o earballing da CPU. O que é sempre curioso, né, que eu gosto de mostrar para vocês, é que o Wi-Fi indica desativado. Você entra nas configurações do Wi-Fi, ele diz que ativou. Quando você volta, ele continua desativado, porque de fato o Wi-Fi não foi ativado. Então, o primeiro problema já foi resolvido, o cliente não terá mais problema com aquecimento, celular descarregando rápido ligado, celular drenando a bateria com ele desligado, né? Isso não vai acontecer mais. Agora a gente vai para uma segunda etapa, que também é extremamente especializada, que é o earballing da CPU.